O tema do Estúdio News de hoje é sobre o fim de ano dos brasileiros. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com Nabil Sayón, presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. Seja muito bem-vindo ao programa, Nabil. Obrigado pela participação. É um prazer estar com vocês e estamos à disposição, Gustavo. Nabil, já quero começar sabendo qual é a expectativa para o mercado lojista. O brasileiro tende a comprar o equivalente a que comprou em outros fins de ano ou ele vai segurar um pouco o dinheiro? Como é que está a expectativa? Bom, a expectativa dos lojistas é sempre uma expectativa mais positiva, uma vez que dentro do calendário promocional, o Natal sempre foi considerado a melhor data no ano em relação ao faturamento. A gente sofreu esse ano aí uma pandemia no mundo que não tem nenhuma referência de alguma experiência no passado para que a gente pudesse, de uma certa forma, estabelecer algumas análises. Mas o que, olhando pelo lado, vamos dizer assim, positivo, as pessoas que deixaram de viajar para o exterior e que costumavam viajar 2, 3 vezes por ano, elas, de alguma forma, vão estar festejando a festa da família no final do ano. O encontro vai ser um encontro, assim, com muita alegria, porque esse ano foi um ano de muita angústia. E isso, sem dúvida, passa pelo comércio, passa pelo shopping center, passa pelo próprio varejo de rua. E nós temos também, ao longo desses meses, nós ficamos aí com uma demanda reprimida. As indústrias ficaram fechadas e o que aconteceu foi que, quando houve essa possibilidade da volta, em alguns locais de uma forma restrita, de outros locais de uma forma melhor do ponto de vista de horário, então as empresas entraram, as indústrias começaram a produzir e a gente percebe que o varejo tem reclamado, inclusive, que vai haver no final do ano falta de mercadoria de alguns produtos que a indústria não conseguiu atender, até porque você tinha aí a questão dos importados, a alta do dólar. Então houve uma confusão do ponto de vista não só de logística, de entrega de mercadoria, mas dos fabricantes que não tinham os componentes eletrônicos necessários para poder fazer a montagem daquilo que estava sendo programado para entregar. Mas, de qualquer maneira, existe uma expectativa do ponto de vista dos lojistas positiva por ser o melhor mês do ano. Claro que é uma expectativa muito realista em função do que aconteceu na pandemia. E eu tenho um dado importante. Antes da pandemia, se a gente analisar como a coisa veio caminhando, nós temos aí 3 análises. O lojista pequeno, que sofreu mais por problema até de capital de giro, esse pequeno empresário, com esse sofrimento todo, ele conseguiu hoje atingir entre 55% e 60% do faturamento em relação às da pandemia. As lojas médias chegam a 75%, 80%, e as lojas âncoras, consideradas aí os grandes magazines, conseguiram chegar aí a 95%, quase 100% em relação às da pandemia. Então, você tem aí 3 aspectos, 3 análises, mas está todo mundo aí esperando algumas vendas positivas para que a gente possa, pelo menos aí o pequeno empresário, respirar um pouco em relação a todo o prejuízo que o setor teve ao longo desses meses da pandemia. Ou seja, Nabil, aquela pessoa que for deixar para a última hora pode ficar sem o presente, haja vista, como você mencionou, muitos lojistas estão preocupados aí com a falta de produtos que são importados ou enfim. Mas eu queria falar sobre essas iniciativas tomadas pelo setor dos shoppings durante a pandemia. Muitos aderiram àquele sistema drive-thru, outros entregavam em casa para evitar que o cliente fosse até o shopping. Você acredita que isso vai continuar nesse fim de ano ou não? Tem a questão também da abertura dos shoppings, em alguns estados vai abrir por mais tempo, em outros não, mas isso eu quero falar depois. Sobre essas iniciativas, o que você acredita para esse fim de ano? Eu acredito que toda forma de venda, o lojista não deve desperdiçar. Então, quando você tem uma estrutura de e-commerce, você tem que acelerar esse processo. Quando você tem uma estrutura dentro da loja física e fazer contato com seus clientes, oferecendo condições especiais para que ele antecipe essa venda de Natal, eventualmente nas primeiras semanas, para evitar aí o congestionamento, a aglomeração
mais em cima da hora. As formas de todo multicanal que você conseguir trabalhar com ele é uma opção importante para você gerar faturamento. Então, eu entendo que o e-commerce vai ter um fator preponderante nas vendas de quem tem plataformas hoje, do ponto de vista profissional, as grandes cadeias de loja que sofreram com a loja física fechada, conseguiram se superar com o e-commerce, assim nos outros segmentos também. E aquele pequeno empresário, que é o que mais sofre, está conseguindo entrar na plataforma dos shoppings, que criaram justamente para atender esse pequeno empresário, fazendo inclusive toda a logística de entrega. O shopping recebe uma comissão por essa plataforma, e esse pequeno empresário que não tem o e-commerce acaba entrando nessa plataforma e consegue gerar aí um faturamento para o seu negócio. Então, eu vejo que nesse final de ano vale tudo, no sentido de você fortalecer as suas compras, seja na loja física, seja no e-commerce, de qualquer outra modalidade. E hoje você não pode perder nenhuma forma de venda, porque a concorrência, a competitividade é muito grande, e com o que aconteceu na pandemia, as pessoas precisam buscar recuperação desse faturamento que, inclusive, com as lojas fechadas durante um bom tempo, ela se perdeu. Nabil, falando agora dos horários, porque essa é uma grande polêmica, né? O Rio de Janeiro determinou que os shoppings poderão ficar abertos 24 horas. Muita gente defende justamente essa forma de evitar as aglomerações no fim de ano, quando as pessoas forem às compras. Essa, na sua visão, deveria ser a maneira como outros estados, como outras cidades deveriam olhar para os shoppings? Eu entendo que a lógica dentro da pandemia, e nós já tivemos agora a experiência dos primeiros meses, então, assim como os médicos, a medicina aprendeu a lidar aí com os coquetéis, quando a pessoa já tem o indício da infecção, você já começa a fazer o tratamento mais forte desde o início. Então, da mesma forma que os médicos aprenderam a lidar com essa Covid, o setor também, o nosso setor, também aprendeu a lidar. Então, o que a gente entende que faz sentido é, quanto maior espaço, quanto maior o tempo, elasticidade do espaço você der para o consumidor, sempre você vai ter menos aglomeração. Nós tivemos ainda uma reunião com a Patrícia Ellen, que é secretária do governo de São Paulo, junto com outras entidades. Mostramos a importância de se prolongar os horários. Foi uma conversa muito positiva, foi uma conversa onde o setor produtivo, seja o setor de comércio, serviços, sempre colaborou com as autoridades sanitárias. O Plano São Paulo, que é um plano que vem sendo desenvolvido pelo governo, a gente respeita, a gente entende o trabalho que eles estão desenvolvendo, e a gente também colocou que esse momento é um momento de nós nos unirmos, olhar a saúde com muito carinho, como sempre foi olhada, mas não deixar a economia, porque as pessoas que não podem trabalhar, as pessoas que não conseguem ir para o emprego, as pessoas que acabam sendo limitadas a ficar dentro de casa, o pessoal principalmente de baixa renda, você cria aí um conflito de saúde muito grande, você gera outro tipo de doença, outro tipo de desespero, outro tipo de angústia, e eles entenderam essas nossas colocações. O governo deve estudar, junto com o Centro de Contingenciamento da Saúde, para sensibilizar o equilíbrio de a gente poder voltar pelo menos ao horário normal, que são as 12 horas, e assim a gente poder, sem dúvida, atender melhor esse consumidor que com certeza vai às compras no mês de dezembro. Nabil, olhando para essas compras do fim do ano, esse cenário econômico que você me mencionou, que claro é preocupante, dá para se ter uma ideia de que o brasileiro vai gastar menos ou mais, ou se em algumas classes sociais a crise vai ser maior, ou seja, você mencionou, né? Claro que o trabalhador sofre mais, mas setores destinados aos presentes de luxo vão se dar bem ainda, outros setores devem sofrer mais. Dá para ter uma ideia? Bom, a nossa sensibilidade é que o pessoal de baixa renda, que perdeu muito emprego em função do fechamento, muitas empresas queriam manter os seus funcionários, seus colaboradores, infelizmente, muitas delas não conseguiram, outras conseguiram com o apoio do próprio governo. Então, eu entendo que as pessoas hoje que perderam emprego
sempre tem dentro de casa uma situação incômoda, porque dependem muitas vezes do salário do governo. Por outro lado, a gente entende que a classe média e a classe alta acabam sempre tendo uma reserva estratégica e acabam superando melhor aí uma crise desse tamanho, mas não podemos esquecer que a nossa população ela é uma população focada muito, percentual maior de baixa renda. Como nós tivemos esse auxílio emergencial e ajudou, de uma certa forma, aí a rodar a economia, a gente tem uma expectativa de que o comércio agora, trabalhando na sua plenitude, os ambulantes podendo trabalhar, e eu diria que a gente consegue superar esse momento, e o grande problema que nós teremos, na verdade, é o primeiro trimestre. Se essa pandemia permanecer, claro que as vacinas estão chegando aí, mas se essa pandemia permanecer com crescimento de infectados, com crescimento do número de mortes, a gente acaba tendo aí um primeiro trimestre, do ponto de vista do comércio, bastante instável, e vai depender da atitude do governo para que a gente possa dizer que a gente começa o ano bem ou que a gente começa o ano comprometido com essas questões de aumento de infecções, de aumento de mortes, e a partir daí, talvez aí os governos vão tomar outras atitudes em relação à diminuição de horário. Então, existe toda uma ansiedade, de uma expectativa do que pode acontecer. Mas eu tenho plena convicção de que o Natal, o comércio vai ter bom movimento no Natal, a gente vai ter aí nada analisado aí com o ano passado, mas de qualquer maneira, se a gente conseguir chegar próximo ao que aconteceu ano passado, com uma perda de 5%, 10% em relação ao ano passado, a gente vai poder, inclusive, festejar um pouco. Nabil, o setor consegue já tirar algum aprendizado desse momento delicado em que todos nós estamos passando? Eu acho que o grande aprendizado que ficou muito marcado foi a questão aí importante, fundamental da solidariedade. A gente ouviu aí uma entidade que falava em números, e foram mais de 15 bilhões de reais no Brasil, e que as empresas, de uma certa forma, contribuíram. Os empresários, a sociedade, o pessoal de uma renda, vamos dizer assim, mais privilegiada, entendeu a situação dos menos privilegiados e fez aí uma contribuição importante. Eu entendo que o grande aprendizado é que cada vez mais as empresas têm que desenvolver projetos sociais, capitalizar, inclusive, dentro da sua marca, porque o consumidor vai exigir, de uma certa forma, não só na questão ambiental, mas ele vai começar a cobrar das empresas que estejam envolvidas com projetos de solidariedade, com projetos sociais. Eu acho que é um grande despertar, não só no Brasil, mas no mundo, que a gente tem que olhar para essa desigualdade, de uma forma muito séria, porque ao longo desses anos, toda a sociedade tem acompanhado a questão das desigualdades, os governos, mas acaba se fazendo muito pouco em relação ao potencial dos próprios empresários, do próprio governo federal, na busca de soluções. Você veja, só agora a gente conseguiu aprovar a questão do saneamento básico para os próximos anos, o que não deixa de ser uma vergonha, porque o saneamento básico, como diz o nome, isso é básico para as famílias brasileiras, mas eu acho que a gente sai aí enriquecido para olhar sempre para aquelas pessoas de menor poder aquisitivo, que têm que ser ajudadas, mas com um programa efetivo, não só do governo, mas das próprias empresas, assumir isso como uma plataforma dentro do seu objetivo fundamental de devolver um pouco do que, de uma certa forma, as empresas tiveram de lucro e olhar essa parte solidária que é fundamental para o crescimento, inclusive, do nosso país e a melhora das condições para aqueles que efetivamente têm uma situação muito limitada em relação aos seus ganhos, em relação ao próprio emprego. Nabil, obrigado pela participação, pela análise do setor e pela conversa. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigado, Gustavo. É sempre um prazer falar com os seus ouvintes e estaremos sempre à disposição.
E agora eu converso com Viviane Seda Bittencourt, coordenadora das sondagens do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. Viviane, seja muito bem-vinda. Obrigado pela participação aqui conosco. Obrigada a você. Viviane, eu queria começar esse nosso bate-papo falando justamente, final de ano, sempre grande parte da nossa população vai às compras de Natal, independente do valor, independente da classe social. Esse cenário econômico, claro, transforma tudo isso, a pandemia também transforma. Você acredita que a população ainda vai manter as festas de fim de ano, mesmo que restritas, ali é um grupo familiar menor, mas vai às compras? Então, o consumidor ele vem se mantendo bastante cauteloso já há alguns meses, né? E agora intensificou esse processo de cautela, dado o número de casos que vem aumentando. E aí é um comportamento realmente que tem mudado durante a pandemia. Então, ele primeiro apenas consumiu bens essenciais, depois ele voltou a consumir alguns tipos de bens, mas priorizando a compra realmente de bens em vez de serviços, dado que você tem um risco maior apesar da flexibilização, você tem um risco maior associado, né, à circulação de pessoas, mas tem aí o final do ano, tem o Natal, que deve também ser um pouco mais restrito, dado o novo cenário que a gente tem agora, e aí possivelmente, realmente eles vão ter essa coisa mais restrita, mais num grupo mais seleto, e aí diminuindo também o consumo de bens nesse período. E Viviane, se por um lado esses gastos tendem a diminuir, né, haja vista a situação, a gente pode imaginar que haverá espaço para investir. Lá no começo da pandemia, muito se falou, né? O brasileiro não tem uma educação econômica, de saber guardar um pouco, e aí em momentos de crise isso aperta. Você acredita que os brasileiros podem repensar melhor no investimento, principalmente aqueles que já têm dinheiro, mas aqueles que têm um pouquinho para guardar, para investir, ou isso é ainda uma utopia para o brasileiro em geral? Não é uma utopia, é uma coisa que a gente já tinha observado, né? O consumo está sendo postergado realmente. A gente tem feito algumas perguntas especiais nas sondagens para poder entender um pouco melhor esse comportamento novo do consumidor, e a gente vem observando que há uma mudança do perfil, então eles estão postergando a compra de bens e serviços, né, dado a incerteza alta, elevado risco que eles estão considerando nesse momento, dado que você tem tanto a incerteza em relação à saúde, mas também o medo do desemprego, o risco realmente de perder, né, a renda familiar. E aí esses consumidores passaram a poupar, mesmo os consumidores de menor poder aquisitivo, né, de mais baixa renda, eles também estão poupando de forma precaucional. A pergunta que a gente quer realmente responder, né, quando que eles vão usar essas poupanças ou em que recursos eles vão estar investindo, porque a gente sabe que os consumidores de menor poder aquisitivo, eles têm uma capacidade de poupança menor realmente do que quem tem um poder aquisitivo mais alto. Então, naturalmente, essa poupança precaucional acaba acontecendo, mas ela tem um período de investimento, se a gente pode dizer assim, muito pequeno, né? Dado que você tem uma despesa corrente alta e você tem pouca margem para estar poupando. Mas esses consumidores de mais alta renda têm uma capacidade de poupança ainda maior. E Viviane, ainda falando dessa turma que tem alta renda, a gente acompanhou esse ano uma bolsa de valores, uma montanha-russa. A gente está próximo ao final do ano e vê ela aumentando cada vez mais. Ou seja, o brasileiro começou a entender melhor a bolsa de valores, a renda variável, tende a usar suas energias e sua poupança nesse tipo de investimento? Então, ele está sendo conservador. A maior parte dos consumidores está sendo mais conservador e está guardando seus recursos, né, na poupança, que é uma modalidade mais tradicional e com menor risco. Tanto que a gente viu o acumulado nesse período foi de quase 176 bilhões na poupança, né? Mas também aqueles consumidores com maior esclarecimento passaram a fazer mais investimentos na bolsa, sim, mas é um percentual bem menor do que a gente tem observado na poupança tradicional. Viviane, olhando para o macro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele sempre defendeu e apresenta hoje, ele diz que o Brasil apresenta uma recuperação
muito rápida, a famosa recuperação em V, bateu no fundo e voltou. Vocês concordam com isso? Segue essa linha ou não é bem assim? Então, pelo que a gente tem observado dentro das pesquisas empresariais e do consumidor, não é bem assim, né? A gente está numa recuperação lenta. O único setor que vem recuperando mais rapidamente é o setor da indústria, mas ele vem esbarrando com algumas dificuldades, inclusive de falta de matéria-prima, de falta de insumos para produzir em determinados segmentos que estão mais voltados até para exportação, então eles encontram dificuldades no mercado doméstico, que faz com que os preços se elevem, que também é um problema. Mas essa indústria que vinha recuperando muito fortemente, agora também veio desacelerando nos últimos meses, ou seja, ela continua crescendo, mas em ritmo muito menor. E os outros setores, como serviço, comércio, também já estão com uma situação mais difícil atualmente. O setor de serviços não se recuperou ainda, né? Muitos segmentos do setor, principalmente de serviços prestados às famílias, eles estão com dificuldade desde o início da pandemia e ainda não se recuperaram. Mas o setor de comércio que vinha se recuperando, até porque o consumidor ele preferia consumir bens do que serviços, também desacelerou agora. Então, tem uma percepção pior da situação nesse momento do comércio e de expectativas, dada essa incerteza, também elas vêm rateando. Ou seja, Viviane, a gente acompanhava uma expectativa positiva da maioria dos empresários com o passar do tempo. Essa segunda onda, esse momento de tensão com a elevação do número de casos, fez diminuir essa expectativa? O empresário está mais pessimista ou segue otimista? Não, o empresário está menos pessimista, né? Então, assim, a gente tem uma situação difícil, né, no setor empresarial como um todo. A segunda onda, ela realmente prejudica esses empresários a terem confiança para investir, para contratar novamente. Pelo lado da demanda também a gente tem esses consumidores que estão mais receosos porque começam a voltar para o mercado de trabalho, dado que a gente está próximo ao fim dos benefícios, né, e não tem uma perspectiva ainda do próximo ano o que vai acontecer. Então, esses consumidores voltam ao mercado de trabalho e não encontram emprego. Encontram uma dificuldade muito grande nessa obtenção de emprego e isso torna toda essa situação financeira familiar muito difícil, principalmente para as classes de renda mais baixa, né, onde a gente estava tendo essa transferência de renda. Então, realmente, isso prejudica bastante essa recuperação no início de 2021 e traz um cenário mais desafiador. Viviane, obrigado pela participação aqui conosco, pelo bate-papo. Até uma próxima. Obrigada a você. Tchau, tchau. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Manuel Cardoso Linhares, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Nabil Sayum, presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, e Viviane Seda Bittencourt, coordenadora das sondagens do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também no Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.